A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui na presença do Senhor nosso Deus para transmitir-vos a palavra do Senhor neste culto, neste dia, que é o dia do nosso culto de doutrina. E não podemos de forma alguma ficar sem a palavra de Deus. Quero convidá-los a fechar os olhos aí onde você está para orarmos ao Senhor, pedindo a sua bênção para a nossa vida, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em cuja presença nós estamos, nós queremos te louvar, Senhor, por tua bondade e misericórdia, e nos conceder a oportunidade de estarmos mais uma vez prontos para adorar o teu nome e ouvir a tua palavra. Receba, meu Deus, tudo quanto nós vamos fazer para ti. Abençoe a ministração da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero dizer mais uma vez que estou muito feliz de estar convosco neste momento e quero convidá-los a uma leitura da Bíblia que está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, o qual nos traz um texto muito significativo. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Então esta palavra da parte de Deus para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa alma, né? Nesta ocasião, quando vamos meditar na palavra de Deus. E conforme todos sabem, eu gosto de submeter a pregação a um tema. E o tema que eu dei a esta mensagem, ou a mensagem que eu vou ministrar, está baseado, ou é Deus encoraja a Josué, não é? Deus encoraja a Josué. Qual é o contexto, não é, desse texto que lemos de Josué 1:9? Qual é o seu contexto? Né? E eu posso dizer para você que me assiste nesta hora que o contexto está ligado à morte de Moisés. Moisés morreu e a obra do Senhor não podia parar. Neste sentido, eu me lembro agora das palavras de John Wesley, um pioneiro pregador metodista, que afirmava: Deus sepulta seus obreiros, mas a obra continua. Deus sepulta os seus obreiros, mas a obra continua. Por isso, o Senhor convocou Josué para dar continuidade à obra que era para Moisés realizar, ou seja, tomar posse da terra da promessa, conforme nós vamos ver ao longo da nossa mensagem. Quero lhe antecipar que este vídeo não será um vídeo longo, em razão da exiguidade do tempo, mas espero que o tempo que vamos dedicar a ele seja bastante proveitoso para a nossa edificação. Então, Moisés morreu e Josué foi comissionado pelo Senhor para tomar o lugar de Moisés na sua liderança. E o desafio que Josué recebeu da parte do Senhor foi no sentido de conduzir o povo de Israel para dentro da terra prometida. Um desafio que não era fácil, todavia também não era impossível. Josué era moço na ocasião e certamente ele se sentiu desencorajado, amedrontado, sobressaltado com a responsabilidade de substituir a Moisés e ainda mais levar o povo para dentro da terra prometida. Isso era um desafio tremendo, não é, para ele e para qualquer outro líder que substituísse Moisés. Então, diante de tamanha tarefa, nós podemos dizer sem sombra de dúvida que Josué muito temeu, ficou temeroso. Mas o Senhor o encoraja dizendo: esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não é?
Que palavra de encorajamento tão oportuna para o homem de Deus naquele momento tão difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda me lembro, diante dessa realidade relacionada ao desafio que Josué recebeu da parte do Senhor, das palavras do general Andrew Jackson, um general americano do passado, que afirmou: um homem encorajado é maioria. Um homem encorajado é maioria. Porque uma pessoa desencorajada, além de não fazer nada, não é? Ainda desencoraja outras pessoas a não fazer também. Muito bem. Então, prosseguindo com a nossa mensagem, eu quero chamar a sua atenção para a figura, a princípio para a figura de Josué. E eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você que é leitor da Bíblia, você que conhece a palavra de Deus, quem era Josué? Primeiro, eu quero dizer que Josué, seu nome significa Jeová é salvação. O significado extraordinário, né, que está relacionado ao nome de Josué. Jeová é salvação, ou o Senhor é a salvação. Josué era uma pessoa de uma tribo muito importante dentre as 12 tribos de Israel, que era a tribo de Efraim. Primeiras Crônicas, capítulo 7, versículo 27, vai nos informar que Josué era um efraimita, era da tribo de Efraim. Portanto, uma tribo muito conceituada e, consequentemente, Josué também era um homem, ou foi um homem muito conceituado, não é? Pela origem tribal que ele tinha. Um outro detalhe relacionado à vida de Josué é que Josué, ele era servo de Moisés. Está logo lá no capítulo 1, versículo 1 do seu livro, né? Essa informação a qual diz que Josué era servo de Moisés. Ele servia Moisés, era o moço de Moisés, estava perto de Moisés continuadamente. Moisés, já na sua idade avançada, não é? Ele tinha então como principal ajudador Josué, que era este moço, o qual nós estamos tratando alguma coisa a seu respeito. Uma oportunidade assim muito grande Josué teve de estar ao lado do grande Moisés, que foi, depois de Jesus, o maior vulto da história de Israel. Muito bem. Uma outra informação relacionada à pessoa de Josué é que em Êxodo capítulo 33, versículo 11, nos informa que ele era uma pessoa que estava sempre pronta a servir. Lá, nesse texto que citei, diz que Josué nunca se apartava da tenda, ou como diz a versão corrigida, nunca saía do meio da tenda. A tenda aí é a tenda de Moisés, não é? Sempre ele estava ali, as ordens de Moisés, sempre estava ali pertinho da tenda de Moisés, não é? Para que em uma eventual necessidade de Moisés, ele pudesse atender ao servo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, né, isso fala muito ao nosso coração, esse espírito de prontidão que Josué tinha em relação à pessoa de Moisés. Então, em resumo, nesses primeiros detalhes, nessas nuances iniciais a respeito da pessoa de Josué, nós podemos dizer ainda que Josué ele era um servo obediente. Estava sempre disposto a obedecer. E a obediência, meu irmão, minha irmã, é a característica número 1 para aquela que pretende servir ao Senhor. Né? Está sempre disposta a ouvir a sua voz e obedecê-la. Louvado seja Deus. Então, Aristóteles, em sua obra Política, ele escreveu a seguinte frase em relação à obediência: aquele que nunca aprendeu a obedecer não tem como ser um bom comandante. Então, Deus via essa característica em Josué. Ele era um servo obediente. E quem aprende a obedecer,
que é a primeira necessidade de um líder, ele com certeza saberá liderar, será um excelente comandante, conforme as palavras do filósofo Aristóteles. Mas avançando em nossa exposição bíblica, em nossa palavra, nós vemos, pelo relato dos livros de Êxodo e também de Josué, que Deus comissionou a Josué. Não foi Moisés que comissionou diretamente, foi o próprio Deus que teve a iniciativa, né, de comissionar, de convocar Josué para a tarefa de servir ou de fazer com que o povo de Israel entrasse na terra prometida. Então, o Senhor Deus, ele falou com Moisés, dizendo que Moisés impusesse suas mãos sobre a cabeça de Josué e transmitisse do seu espírito, da sua unção, da unção que estava sobre Moisés, para Josué, porque ele haveria de precisar dessa unção, dessa capacitação espiritual. E isso aconteceu conforme nós vemos no livro de Êxodo. Glória a Deus. E a tarefa que Deus tinha para Josué, ela se desdobrava de três maneiras. Se desdobraria, ou deveria se desdobrar de três maneiras. Primeiro, conduzir o povo à terra prometida depois da morte de Moisés. Não era um povo pequeno, o povo de Israel, era um grande povo. Adam Clarke, um estudioso da Bíblia, um comentarista da Bíblia, já falecido, ele calculou, não é, o povo de Israel em torno de 3 milhões de pessoas. Dake, ele diz que o povo de Israel, na época da saída do Egito até a entrada na terra de Canaã, fazia um total de 6 milhões de pessoas. Vocês então podem imaginar o como era difícil para Moisés e o quanto era também difícil para Josué conduzir este povo para dentro da terra prometida, para dentro da terra de Canaã. Então, Josué recebeu de Deus esta incumbência, né, com a morte de Moisés, ele deveria conduzir o povo para dentro da terra prometida. Uma outra realidade ligada à missão que Deus entregou a Josué é que ele deveria derrotar os inimigos de Israel ao entrar na terra prometida. A terra prometida, que também é chamada, conhecida na Bíblia como terra de Canaã, ou Canaã, não era uma terra isolada, não era uma terra desabitada. Pelo contrário, era uma terra na qual habitavam muitos povos, como os cananeus, ou cananitas, os gigazeus, ferezeus, perezeus e tantos outros povos que habitavam naquela terra de Canaã, que estavam ali estabelecidos já há bastante tempo e que tinha condições de enfrentar Israel com o sentido de não permitir que Israel entrasse na terra e tomasse posse dela. Então, era uma outra necessidade, não é, de Josué como líder substituto de Moisés. Então, essa era a segunda necessidade. A terceira necessidade era que Josué tinha que fazer o povo de Israel tomar posse da herança que Deus havia prometido. Então, meus irmãos, minhas irmãs, era uma tarefa realmente gigantesca, era uma tarefa enorme, uma tarefa que fugia da capacidade, das forças de Josué. Porém, Deus, sabendo da situação de Josué, ele então o anima, né? Trazendo esta palavra que tomamos como base para início dessa palavra, dessa ministração rápida aqui em nosso canal. Muito bem, então Deus fez 3 promessas a Josué, não é? Uma vez que Josué tinha uma missão tripla a cumprir, conforme nós vemos, não é? Lhe dando então essas promessas, Deus estava, de certa forma, encorajando, motivando seu servo a fazer a sua vontade. Então, Deus disse para ele,
não é, que o capacitaria, né? Deus capacitaria Josué a cruzar o Rio Jordão e se apropriar da terra prometida. Isso está nos versos 3 e 4 do capítulo 1 do seu livro. Um outro fato, né? Uma outra promessa que Deus fez a Josué para motivá-lo, para ajudá-lo na conquista da terra, é que o Senhor o ajudaria a derrotar os inimigos que se levantassem contra Israel. Isso está no versículo 5 do capítulo 1, né? Todo aquele que se levantasse contra o povo de Deus, Deus daria estratégia, sabedoria, direção ao seu servo e ele derrotaria o povo inimigo que se levantasse contra Israel. Isso aconteceu logo na entrada da terra, pois Jericó foi completamente destruída e o seu povo, seus habitantes completamente mortos a fio das espadas, no fio das espadas dos soldados israelitas. E a terceira promessa que Deus fez a Josué é que ajudaria ele a dividir a terra entre as tribos como herança do Senhor, está no versículo 6. Então, só bênçãos Deus prometeu ao seu servo. O desafio era grande, as lutas também seriam grandes para conquistar a terra, porém, Deus, que é maior do que as lutas, maior do que os inimigos, maior do que as adversidades que se levantam contra nós, prometeu a ele essas três promessas e essas promessas se cumpririam cabalmente, nenhuma delas cairia por terra. Louvado seja Deus por isso. Então, queridos irmãos, finalizando aqui a nossa mensagem, quais são as lições que nós podemos aprender, podemos extrair desses fatos relacionados à pessoa, a figura de Josué como substituto de Moisés e como aquele que foi incumbido de colocar o povo de Israel na terra prometida. Quais lições o cristão pode aprender com todos esses fatos? Primeira lição é que Deus nem sempre chama os capacitados. Deus nem sempre chama os capacitados. Agora, uma coisa é certa, ele capacita aos que chama. Então, eu espero que você tenha gravado esta afirmação. Deus nem sempre chama os capacitados, mas capacita aos que chama. Talvez você esteja aí diante de um desafio, seja na sua vida espiritual, cristã, ministerial, quem sabe, como obreiro do Senhor, como obreira do Senhor, e está se sentindo impotente, está se sentindo desencorajado, desencorajada, não é? Com o grande desafio que Deus colocou diante de você, se sentindo incapacitado também. Agora, escute o que eu lhe disse, que Deus nem sempre chama os que são capacitados. Os capacitados, com isso eu não estou dizendo que Deus os exclui de forma alguma. Deus chamou, por exemplo, Saulo, que era um homem extremamente capacitado. Então, Deus nem sempre chama os capacitados. Agora, uma coisa é certa, aqueles que Deus chama, ele com certeza capacitará, revestindo de dons, de unção, não é? De sabedoria para fazer a obra. Então, a segunda lição que nós aprendemos com esses fatos relacionados a Josué é que Deus não precisa de nós, mas conta conosco. Deus não precisa de nós, mas conta conosco. Muitas pessoas se enganam, né? Pensando que se deixar de fazer a obra, se abandonar o trabalho do Senhor, tudo vai parar, tudo vai se acabar. É um ledo engano nosso, não é? A obra de Deus, ela continua, não é? A obra de Deus, ela continua, porque ela é de Deus, ela é do Senhor. Glória a Deus. Então não pense que se eu ou você abandonarmos a obra do Senhor, ela vai parar, não é? Deus não precisa de nós. Agora, eu me alegro, porque mesmo Deus não precisando de nós, porque Ele é onipotente, Ele tudo pode fazer, Ele conta conosco, conta comigo, conta com você, mesmo nós
nos considerando fracos, débeis, limitados, sem tanta capacitação, sem nenhuma capacitação, Ele conta conosco. Então se sinta incluída, incluído ou incluso, inclusa na vontade de Deus para fazer a obra dele. E finalmente a última lição: Deus nos dá a coragem necessária para cumprirmos a tarefa que ele nos entregou. Quando vem o medo, o temor e tudo aquilo que nos abate, nos faz recuar, o Senhor então entra em ação, nos dando a coragem, a capacidade necessária para fazermos a sua obra. Elias se encavernou com medo de Jezabel, depois de ter feito um grande trabalho para o Senhor, não é? E entregou os pontos, desanimou, desistiu. Todavia, Deus não aceitou a desistência de Elias e foi lá chamá-lo, tirá-lo de dentro da caverna e dar a ele a coragem necessária para ele concluir, finalizar o seu ministério, como de fato aconteceu. Então, querido irmão, querida irmã, é esta a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração nesta oportunidade, para que você possa se sentir encorajado, encorajada, motivado a seguir adiante, e assim você estará fazendo a obra do Senhor e glorificando o seu santo nome. Feche mais uma vez os seus olhos e ore comigo. Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura e exposição da tua palavra. Pedimos a tua bênção, Deus, sobre a vida de todos que a ouviram. Dá, ó Deus, a capacidade necessária a cada um de nós para fazermos a tua obra, realizarmos o teu trabalho e em tudo te glorificarmos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Querido, fique na paz do Senhor e até o próximo encontro em nome de Jesus.